Senhor, mais uma vez, né? Deus os abençoe a cada um de vocês que estão presentes aqui e daqueles que vão ouvir a mensagem. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre promessa. Eu quero falar sobre promessas, né? E ver uma coisa, olha só. Veja que todos que aceitam a Cristo, o Filho de Deus, ele tem promessa, ou não? Todos. Não importa a denominação, não importa aonde ele está, não importa nem se ele está no deserto, ou se ele está com mais uma pessoa para confirmar que ele aceitou a Jesus, o Messias, o Filho de Deus, como Salvador. Não importa. Ou se ele estiver até sozinho, em momentos de angústia, não importa. Todos que aceitam Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele tem promessa. Qual é a promessa? A promessa de salvação. Ele tem promessa da vida eterna. São todos, sem exceção. Agora eu vou ler aqui e vocês vão ver. Olha só. Veja que todos que aceitaram a Cristo, o Filho de Deus, têm promessa, mas são poucos os que adquirem o selo da promessa para fazer parte do primeiro arrebatamento, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vocês entenderam? Todos que aceitaram Jesus têm promessa e receberam a promessa. Aceita Jesus para você ser salvo. A pessoa levanta a mão e recebeu a promessa. Agora ele precisa, nessa promessa, receber o selo. Porque se ele não receber o selo, para ter direito, fazer parte do primeiro arrebatamento, a promessa por si próprio, ela não salva. A promessa por si próprio não leva ninguém para o céu. A promessa por si próprio não dá vida eterna. Então o camarada precisa adquirir o selo da promessa. Quais são os selos da promessa? O selo da promessa são os santos mandamentos, os requisitos do Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida, o querer de Deus na nossa vida. Se nós não obedecemos os requisitos do Senhor, nós estamos automaticamente só com uma promessa, mas não adquirimos o selo da redenção. Precisamos adquirir o selo da redenção, obedecendo o Senhor Deus Pai, obedecendo o Filho de Deus e obedecendo o Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos esse selo. E esse selo, quando nós adquirimos, tem a possibilidade de nós rasurarmos ele, quando passamos novamente a desobedecer os requisitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a sã doutrina do Senhor. Então, promessa, todos que aceitaram a Jesus, ele tem, sem dúvida. Agora, se vão ser salvos, é necessário que realmente ele adquire, através da obediência à palavra de Deus, da obediência ao querer de Deus, é necessário que ele realmente adquire o selo da promessa. Porque para ser salvo, tem que estar selado, e selado pela palavra de Deus, e selado pela palavra. E eu vou ler aqui algumas coisas que nós vamos entender. Esse primeiro aqui, o qual diz assim, olha, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, está em Mateus 22, versículo 14. Porque muitos, veja bem, Mateus 22, no versículo número 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, todo chamado tem o quê? Promessa. Não quer dizer que ele está escolhido. Para ele
está excluído, é aquilo que eu disse, ele vai ter que adquirir o selo. E para adquirir o selo, ele tem que ser obediente à palavra de Deus. Ele tem que obedecer os requisitos da palavra de Deus. Veja bem, os quais, os tipos de crente que conseguem adquirir o selo do direito do primeiro arrebatamento são aqueles que obedecem os santos mandamentos, sem questionar. Não pode viver questionando, achar que não tem nada a ver, que não tem problema. Ele tem que obedecer, e ele obedecendo a palavra, ele está adquirindo o selo da promessa. Promessa ele já tem, agora ele precisa selar ela para a vida eterna. Promessa, todos que aceitaram Jesus, que eu volto a falar de novo, eles têm. Agora precisa adquirir o selo. Como se adquirir o selo? Obedecendo os requisitos da palavra de Deus, o querer de Deus. Veja que está em Apocalipse 14, no versículo 12. Vamos ver, que está em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os santos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os que guardam os santos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos mandamentos de Deus que encontra em Êxodo 20, não é pela metade, não é todo mesmo. O Êxodo 20 ali tudinho. Também se encontra no livro de João 13, no versículo 4 ao versículo 17. Também se encontra em Romanos 16, versículo 16. Também se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5, 6 e 10. Quem tiver dúvida é só ir lá para a Bíblia e ler. Ir lá e ler. Ler lá na palavra de Deus, são os requisitos da palavra de Deus. Se você ainda tiver alguma dúvida que precisa verdadeiramente para receber o selo, obedecer os santos mandamentos, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 15, mas eu vou falar especificamente versículo 8 e versículo 9. Deus, para cumprir a sua promessa com os filhos de Israel, ele disse: se vocês obedecerem, para que serve os santos mandamentos do Senhor? Para nos livrar do pecado, da desobediência.